Olá, boa noite. Deixa eu ver se eu entrei ao vivo. Ei, Ju, que bom que você conseguiu entrar. Tudo bem? Oiê, não falei que era só esperar um pouquinho? Jussara, Su, bem-vindas. Ainda tô aqui no consultório, mas dessa vez consegui tirar a touca a tempo de não entrar descabelada, quer dizer, tô só um pouquinho descabelada, mas tá dando certo. Vamos só esperar a Maria, passando aqui um creminho na mão por conta da luva. Boa noite a todas e a todos também. Aqui da máscara, né? A máscara justa é um problema. Ei, Maria! Que bom que você entrou já. Manda logo a solicitação, Maria. A gente espera juntas o pessoal chegar. Eu adoro, eu me sinto a própria Tereza Cristina. Amo quando começa isso. Maria? Não é uma Maria qualquer, é a Maria da poesia. Guardando, aí Maria vai entrar. Ei, Maria! Que bom que você mais Olá! uma vez. Tudo Hoje bem? sem toquinha, Não, né? sem touca. Ainda tô aqui no consultório, mas fui esperta. No Aham. finzinho da última paciente, eu pedi licença e já fui tirando, ajeitando. Ela super entendeu. Boa. Então, tô aqui, mas sem marcar touca dessa vez. Eu E espero nem que ela ficou esteja tão nos assistindo. diferenciado, né? O problema de não usar touca é que você começa a ver que tem que pintar a raiz, mas tá tudo certo. É verdade. Eu já não pinto a raiz, amor, ó, já assumi a raiz. Não tem raiz mais, já é tudo uma coisa só. É tudo uma questão de tempo. Eu chego lá, eu chego lá. Você tá Tá bem? bom o som aí? Eu esqueci de botar fone, tá bom pra você, pra mim? Eu falando Tá, aqui? tá. Pra mim tá. E o meu, tá Boa. bom? Tá bom, tá bom. Então, acho que hoje a gente consegue fazer uma coisa mais leve, né, Maria? Sim, A da semana passada foi super importante, porque a gente tinha que fazer o enfrentamento àquela portaria absurda, portaria sim, 2282. A repercussão foi uma repercussão que valeu a pena, eu acho. Todas as sim. lives, as notas das redes, né, dos conselhos. Eu acho que a gente conseguiu fazer um movimento bacana nesse sentido, mostrar a inconstitucionalidade da portaria, né? Uhum. Então, acho que assim, gol pra gente. Que bom, não, Que não a dá pra fugir gente. desses assuntos, né? Não tem como. Mas eu acho que hoje a gente consegue fazer uma coisa com astral maior, porque o próprio tema favorece, né? A gente Sim. falar de educação sexual é sempre um prazer, sem duplo sentido. É um prazer Claro. porque é prazeroso, é legal de falar pra Sim. caramba. É um tema que eu me sinto muito confortável falando. Eu gosto também. Ó, então já vou para dar o clima, já vou abrir com um poema. Oba! Então, bom, para quem chegou aqui através de mim, aquela nossa apresentação rápida, eu sou Maria Vamos Rezende, lá, esqueci. poeta, Vai lá. que vocês, quem me conhece, que está aqui por minha causa, e a doutora Ana Tereza se apresenta do nosso instituto. Então, eu sou Ana Tereza, sou diretora-geral de um hospital estadual na Baixada Fluminense que só atende mulher, que tem serviço de contracepção, que tem serviço SOS, que atende violência sexual, que contempla aborto legal. Sou diretora médica do nosso instituto, essa ONG incrível que tem o apoio das pessoas que estão assistindo a gente, né, que faz justamente a promoção de acesso a muitos dos direitos que as políticas públicas não conseguem prover da maneira que deveriam, né? Então, sou médica, ginecologista obstetra. É isso. E você, Maria, quem você é? Eu sou poeta, sou performer de poesia e sou colaboradora do nosso instituto. Sou uma militante feminista pelas causas importantes para gente. Então, para mim, essas nossas conversas são uma forma incrível de juntar tudo que eu amo, que é
Falar de feminino, falar dos nossos direitos, falar da nossa saúde, do nosso prazer e falar de poesia. Então, vou Ai, dizer que um poema ótimo. para já dar o clima de hoje, hein? Vai lá, manda É um ver. poema meu chamado De Iluminar Continentes. Ele diz assim: seu nome está na minha boca, lábio adentro, lábio afora, peito, pensamento, seu nome embaixo da pele, acima do músculo, no intervalo entre as veias, seu nome me despenteia, suja minhas unhas, se contorce o rosto, me perverte o gesto, pulsam meus pés, se descontrola o olho esquerdo. Seu nome eu já amo. Nome preferido. Já foi filho imaginário, virou meu melhor amigo. Seu nome abre meu sorriso. Nome deleite. Eu me lambuzo. Eu te desejo nesse dezembro sem pressa, e enquanto espero sua voz e seus lábios, repito seu nome, lambendo os meus. Ai, que lindo, bravíssima, Vamos incrível. falar de desejo, né, Ana? Vamos Vamos falar falar de de desejo, sexualidade e o vamos desejo falar é a de raiz disso. corpo. Isso, isso. Então, Maria, por que que esse tema, apesar de ser bem mais leve, ele tem uma importância e tem que ser lembrado também como uma possibilidade de resistência. Só a gente está aqui falando nele, né? Porque é muito controverso a gente dar acesso à educação sexual, né? A educação e sexualidade, mas que é educação sexual, não tem outro nome, né? Assim, quando a gente pleiteia, né? Quando a gente diz, quando a gente recomenda, quando a gente orienta que a gente converse sobre sexualidade, sobre sexo na escola, né? Nos ambientes pedagógicos, nos ambientes educativos, a gente está pautando um assunto que faz uma interface com várias fases e faces da nossa vida que são super importantes. Uhum. É lógico que você não vai falar de sexo e sexualidade para uma menina de 4 anos, para um menino de 4 anos, da mesma forma que você fala para uma adolescente de 14, de Claro. 15. Cada idade tem a sua demanda, tem as suas limitações, né? E tem as suas necessidades. Mas vale a pena a gente lembrar que quando uma criança ou um adolescente passa por um processo em casa de violência, de abuso, muitas vezes é no ambiente escolar que é descoberto essa situação. Né? É no ambiente escolar, quando há um clima bacana, quando há espaço para se tocar nesse assunto, que as Sim. crianças e os adolescentes conseguem dizer o que acontece em casa. Isso a gente enxergando, né? A gente vendo o lado. Ai, tá, meu celular fica escorregando, deixa eu tentar calçar aqui. Isso a gente vendo o lado do que é torto, né? Do que é enviesado. Agora, por um outro lado também, quando começa aqueles hormônios a bombar, né? Lá por volta dos 12, 13 anos, né? Que o menino começa a ter ereção e às vezes a ereção é descontrolada, às vezes em horas super inconvenientes, coitado, fazendo ele pagar aquele micão. Ele não queria Uhum. ter um pau duro naquele momento e de repente, pum, o pau endurece sem que ele tenha o menor controle sobre isso. Ou às vezes ao contrário, era para o pau estar duro e o pau não fica duro. E puxa Uhum. vida, tinha tanta coisa em jogo naquele momento, né? Quando a menina começa a ciclar e aquela bomba hormonal que ela começa a sentir tesão também, é tão importante que haja um espaço saudável para que possam ser esclarecidas as dúvidas, para que as angústias possam ser partilhadas e que a gente consiga perceber o quanto existem angústias comuns, né, Sim. a essa situação. Então, assim, a gente criando, a gente proporcionando a esses jovens um ambiente saudável para lidar com esses assuntos, primeiro, a gente consegue sanar dúvidas que muitas vezes seriam sanadas de um jeito ruim,
né? De um jeito que exporia risco, de um jeito que anteciparia o que ainda não está maduro para acontecer. Né? Então, assim, educação sexual, educação em sexualidade é importantíssimo nesses espaços educativos. E uma das coisas que a gente recebe como crítica nas nossas ações, no nosso instituto, é que, como a gente tem como carro-chefe a contracepção, né? A gente não quer que as meninas engravidem, porque a gente não quer que elas saiam da escola, a gente acaba sendo muito acusado de vocês estão incentivando as meninas a transarem, vocês estão incentivando os meninos a transarem, e não é bem assim, e assim, não é nada disso. Então, a minha proposta era a gente hoje conversar sobre a abordagem que as palestras do nosso instituto fazem quando a gente conversa sobre contracepção, né? Sim. Porque para a gente entender o que seria um bom método contraceptivo para você, você precisa dizer para a gente como é que é a sua rotina, inclusive Sim. qual é a sua experiência em sexualidade, qual é a sua experiência Claro. em sexo, para a gente poder atender a sua demanda de uma forma eficiente, de uma forma correta, né? Sim. Então, isso é super importante. E outro assunto também, outra pauta que as pessoas me maltratam muito até às vezes, é que você fica protegendo as meninas, coloca DIU, coloca implante, e elas acabam sendo expostas a sífilis, a AIDS, e olha só, não é isso. Quando a gente conversa, antes de chegar na pauta da contracepção, a gente fala muito sobre muita coisa. Inclusive, eu tenho aqui vários ajudantes que eu trouxe para mostrar exatamente como eu falo para as meninas. E para Super os legal. meninos, né? Como é que a gente conversa, inclusive sobre proteção, sobre o uso de preservativo, sobre o uso das camisinhas, né? Então, a ideia era isso, a gente poder falar um pouco sobre como é essa abordagem do nosso instituto em relação aos outros temas que não são contracepção e que são o quê? Educação em sexualidade, né? E a gente estava conversando antes, né, se preparando para hoje, e eu estava te falando que, na verdade, né, assim, o nosso instituto tem essa abordagem da educação em sexualidade para os adolescentes, né? E palestras e tudo isso. E a gente estava falando sobre, na verdade, como a educação sexual precisa começar antes, né? Eu estava contando para Ana que eu tenho um sobrinho de 3 anos que a minha irmã já está ensinando para ele o que são partes íntimas, que essas partes são partes que ninguém pode te tocar, a não ser que seja uma pessoa que cuida de você, no momento de cuidar de você, de te dar banho, de te lavar, né? E aí ele veio aqui em casa esses dias tomar banho e me deu uma aula. Ele falou, tia Malia, aqui é partes íntimas, não pode encostar. Mas aqui, ó, não é partes íntimas, pode encostar. Aqui não é partes íntimas, pode encostar. E a minha irmã ficou super feliz. Ela falou, caramba, ele entendeu, que legal. Porque ele já me deu uma aula, entendeu? Tipo, ó, eu tô ficando pelado, mas não venha me encostar porque isso é partes íntimas. E ao mesmo tempo comigo também, né? Ele também entendeu que ele não podia me tocar sem o meu consentimento, né? Então, assim, é isso. Você já planta essa sementinha ali, sem falar de violência, sem falar de nada que seja um atropelo para uma criança tão pequena, né? Mas ele já entende que aquele lugar é um lugar especial, diferente dos outros, né? Que ele pode tocar ao mesmo tempo. Exatamente. Sem dizer que é errado, né? E conforme a demanda dele, né? Conforme Exatamente. ele for apresentando essa curiosidade, né? Exatamente. E até o limite dele, até onde dá para ele ir, né? Nos Claro. países nórdicos, né? Finlândia, Bélgica e tal, a educação sexual, né? Esse tema, essa história toda é abordada desde o maternal, né? Assim, de uma maneira tão saudável, tão Sim. natural, como tem que ser, né? E assim, a gente vê muito que aqui ainda tem uma discriminação do gênero, né? Como é que a gente quer falar de igualdade? Como é que a gente quer falar de direitos iguais se a gente incentiva, por exemplo, os meninos a baterem punheta? Inclusive, tem todo um mercado que atende isso, né? Sim. Que eles fiquem com tesão para bater punheta e tal. E a gente reprime as meninas a se masturbarem. Né? Desde sempre. É lógico que esse encontro vai acontecer de uma forma díspare, de uma forma equivocada, né? Então, assim, Sim. por que os meninos são incentivados a se masturbarem e as meninas não? Sim. Assim, não faz o menor sentido. E às vezes você
entendendo e promovendo esse espaço, né? E mostrando, olha, existe uma vulva, né? E essa vulva, ela tem vários nomes. Ela é chamada de pepeca, perereca, de buceta, de xereca, de xota, de xoxota. Ela tem vários nomes, né? Ela tem um lugar incrível no imaginário, mas assim, cada uma tem a sua. E cada um tem a sua particularidade na sua relação. Onde é prazeroso para mim, pode não ser prazeroso para você. Né? E se a gente consegue fazer com que as meninas tenham relações bacanas com as suas xotas, xoxotas, pererecas, bucetas, enfim, do que você quiser chamar, a gente consegue fazer, muitas vezes, com que meninas que buscariam uma relação sexual se submetendo a algo violento por conta de uma curiosidade, né? Ou para cumprir uma etapa, a gente acaba até retardando. Então, assim, Maria, queria te mostrar uma das coisas que eu levo quando eu vou conversar com a galera, né? Que são incríveis, eles acabam me encaminhando para o que é questão para eles, né? E assim, vamos lembrar que sífilis e hepatite B, por incrível que pareça, são uma das doenças sexualmente transmissíveis com maior taxa de crescimento na garotada, na galera jovem. Então, assim, só para você saber, quando a gente vai lá falar sobre contracepção e tirar dúvidas de método contraceptivo, antes disso, a gente fala sobre os preservativos. Porque os preservativos, que são as camisinhas, né? Masculina e feminina, ou interna e externa, elas, além de serem parceiros na contracepção, também protegem de gravidez, elas impedem a infecção sexualmente transmissível. Uma coisa que é super importante na adolescência, na idade em que a vida sexual começa, a gente tem que pensar que a proteção deve ser dupla. A gente não deve confiar apenas no preservativo. Por quê? Porque esse controle da mecânica da coisa ainda não é tão ágil, ainda não flui tão bem. Então, nem sempre o pênis vai ficar duro, vai ficar mole, na hora que tem que ficar, nem sempre a gente tem esse controle. Então, é bom que isso seja... Então, assim, quando eu vou conversar com a garotada, eu levo 3 modelos para mostrar para eles como se coloca a camisinha. Esse aqui é o mais antigo, esse aqui é o Fred. Ele tá até bem... Ele não tá sujo não, tadinho. Ele tá encardido mesmo, assim. E aí eu brinco muito com eles, que assim, isso aqui é um vibrador, né? Que você compra no sex shop. Mas ele aqui, eu tô dando uma aula, então ele tem uma função de ser um modelo anatômico de um pênis. Claro. Né? Agora, nada impede, e eu falo isso, que eu em casa tenha o meu para uso pessoal. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu, Ana, me masturbo. Claro. E uso o vibrador pessoal, mas eu não me incomodo de dizer, percebe? Então, assim, se masturbar não significa que você é carente, que você é mal amada, que você é isso, que é aquilo. É uma questão pessoal. Sim. Né? Mas é louco, porque ainda tem muita mulher, né, assim, da minha geração, que tô com 40 anos, 41 anos, que acha que, não, se você tá casada, então você não precisa mais se masturbar. E tem muito homem também que, se a mulher propõe, né, ou se a mulher se masturba, ou tem mas você, sabe, eu não sou mais suficiente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer nada dizer, a ver. Quanto mais você conhecer o seu prazer e vai descobrir se ela gosta de um vibrador que tem penetração ou que não tem penetração, né? Tudo isso é um exercício da própria sexualidade, do próprio conhecimento do corpo, que na hora que você chegar no outro ou na outra, você vai estar tipo, mais pleno para saber o que você dizer, o que você gosta, né? Lua. Acabou? Consegui entrar de novo. Então, cada um é muito íntimo, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Tem gente que usa alguma coisa e tem gente que é com a mão, é com o dedo, é com o travesseiro, enfim, isso eu falando das
das meninas, né? E os meninos, Sim, isso costuma fluir de uma forma um pouco mais tranquila, historicamente, né? sim. Culturalmente. Então, eu tenho o Fred, que é o mais antigo, que me ajuda aqui. Eu Uhum. tenho o Diguinho Aham. e tenho o Digão, né? E Aham. por que isso? Para a gente mostrar que assim, cada um é um, cada um tem uma forma, assim como as vulvas e as vaginas, os pênis, eles são finos, grossos, grandes, pequenos, sem que isso tenha qualquer implicação com relação à performance e a Sim. prazer. Mas o objetivo maior, além de mostrar o modelo anatômico como uma provocação mesmo e para gerar uma atenção, o nosso objetivo maior é mostrar comentar sobre a forma correta de se colocar um preservativo. E aí eu vou mostrar, e já aproveitando aqui o merchandise, porque a gente recebeu uma doação linda da DKT. Muito obrigada, DKT, que são potes de prazer. Que E legal. esse pote de camisinha é super divertido, né? Assim, eu vou usar uma delas aqui, olha. Tem de neon, tem de caipirinha, tintim, tem de café, né? Que Enfim, ótimo. super obrigada. A DKT doou uma quantidade incrível, enorme de preservativos, inclusive com essas caixinhas, e doou também mini DIU, né? Aquele DIU que dura 3 anos, não hormonal. Fica aqui meu agradecimento. Bom, acabei pegando uma de neon. Vamos lá. Ah, boa. Eu ia falar isso, porque tem que pegar uma gráfica. Então, o que é super importante quando você vai usar uma camisinha? A primeira coisa é você olhar a data de validade da camisinha. Porque Boa. às vezes a camisinha falha porque a data de validade está vencida. Então, aqui, olha, eu tenho a data de validade. Então, você vai botar a camisinha no bolso, na carteira, na bolsa, você já sabe que ela está dentro da validade. Eu E não já adianta ouvi. também, porque eu durante anos andava com uma camisinha na bolsa que nunca era usada. E aí um belo dia eu fui ver, estava vencida há um ano, entendeu? Se você não está usando aquela, porque está usando outras, revisa, né? Não adianta esquecer Exatamente. na carteira infinitamente o negócio. Uma das causas de falha de camisinha é a data de validade vencida, né? O látex ele fica comprometido e acaba passando alguma coisa. Sim. Depois, eu já ouvi de muita menina, assim, me contando, Ana, na hora eu tentei abrir e estava duro, aí tinha que ser rapidinho, eu não consegui abrir, deixei para lá. Então, Meu vai a Deus. segunda dica. Quando você tenta abrir num ladinho e não conseguiu, tenta logo o outro. Vai ceder fácil. Então, assim, Aham. tentou numa maquininha, não foi, vira e tenta outra. Abriu, Boa. ok? Depois, o que é importante? Essa camisinha, que é a camisinha mais comum, mais usual, que é a camisinha externa, que é a camisinha masculina, que é a camisinha do pênis, Sim. quando você tira, é importante você ver qual é o ladinho que ela vai desenrolar. Se é para Aham. cá ou se é para cá. Olha só, essa aqui até me enganou. Ela parecia desenrolar para cá, porque a protuberância dela veio para cá. Mas, na verdade, ela desenrola para cá. Uhum. Então, você tem que fazer, desenrolou ela aqui, segura, né, com o indicador e o polegar com a pinça, aquele biquinho de mamadeira e tem que esperar o pênis estar bem duro. Não adianta botar camisinha em pau mole. A Uhum. camisinha vai se perder antes da penetração ou lá dentro da vagina, o que é outra situação muito comum. As Sim. meninas virem procurar a gente porque uma camisinha ficou perdida lá na vagina, né? Então, e aí apresenta a falha do uso da camisinha, não usou Claro. da forma correta. Então, fez a pinça, o pau ficou bem duro, vou pegar aqui o Fred, e aí você desenrola ela. Qual é a importância? É você desenrolar até a base do pênis. Até a base do pênis. Às vezes, né, o boy não é tão incrível, tão grande quanto é o Fred. Não tem problema nenhum. Ela pode ficar enrugadinha aqui no corpo do pênis. Agora, se ela não for desenrolada até a base, na hora do jogo, né, do Aham. ato sexual, o risco dela sair é enorme. Mas Deixa eu peraí, ver tive aqui, uma porque diz dúvida. que essa aqui é fosforescente. Deixa eu apagar a luz para ver se é mesmo. Ah, genial. Amei.
Agora eu Enfim, tô com para uma ligar o dúvida. foco, peraí. Pronto, desligar aqui o foco. Enfim, Eu aí, fiquei com a ok. dúvida da Não, base. fala. Você tem que desenrolar ela até a base do pênis ou você tem que desenrolar ela completamente, mesmo que sobre no corpo? Porque Mesmo se a que base do sobre no pênis não corpo, chegar ela tem na. que ficar totalmente desenrolada. Ela não pode Ah, ficar olha aí, assim. não sabia. Olha Tá, só, se o seu, né, o seu parceiro for menor que o Fred, ela vai ficar enrugadinha enroladinho. aqui. O que prende é esse elástico aqui, ó. Entendi. Esse Então é elástico tem isso que chegar aqui na que tem que base. ficar até o fim. Se o cara Aula. for muito grande, ele tem que usar um modelo maior. A Aprendi. camisinha tem que estar adequada para ele, porque tem que desenrolar até a base. Aí transou, terminou de transar, né? Aí ejaculou, fica coletado o esperma aqui. Aí o pênis amolece um pouquinho, fica mais fácil, né, de tirar do que aqui que eu tô fazendo. E aí, por favor, né, dá um nozinho, que ninguém merece ficar em contato com a porra alheia, né? Aí você faz assim e joga no lixinho, ok? Aí Boa. a gente conversa sobre isso. Aí surgem várias dúvidas. Você vê quanta coisa você me perguntou, Sim? né? Ok. Aí você conversou sobre isso, esclareceu suas dúvidas e tal. Aí você acha que acabou o assunto preservativo? Não acabou. Porque pouca gente sabe que existe a camisinha feminina. Eu nunca vi nem comi, só ouço falar. Quero É. aula. Peraí que eu vou pegar a do SUS. Eu tenho aqui uma do SUS. Peraí. Eu quero. Ó, pessoal que tá aqui assistindo, alguém, mulher, já usou uma camisinha feminina? Eu E já. algum Eu homem que uso. está aqui assistindo, sua companheira, parceira, já usou uma camisinha feminina? Eu nunca vi, eu nunca conheci ninguém que tivesse usado isso. Eu uso. Sabe por que eu uso? Assim, eu vou fazer 51 anos, né? E eu pego, assim, os meus parceiros são um pouquinho mais velhos. Eu tenho perfil, não pego muito garoto. E aí, às vezes é um problema. Vai colocar uma camisinha num cara de 55 anos. Caramba, assim, parece que nasceu ontem. Às vezes eu falo, gente, parecem uns adolescentes. É. Eu resolvi essa situação, assim, muito pessoalmente, com a camisinha feminina. Essa aqui Amei. eu até ganhei de uma amiga, da Paty, da Patrícia, porque ela sabe Aham. que eu uso, aí ela achou. É difícil pra caramba de achar. E aí ela me deu de presente, me deu um monte, super feliz, porque essa aqui é ótima, eu adoro. Ah, Mas então tem não no gasta SUS, ela no olha, teste. tem no SUS também. E por que é super legal? Porque às vezes você tem alguma dificuldade em convencer o seu parceiro a usar a camisinha. Então você resolve colocando. Claro. Aí vale a mesma coisa. Às vezes, a data de validade da camisinha feminina, caramba, eu demorei a pegar essa manha. Ela fica escondidinha, ela fica aqui, ó. Ah. Mas tá aqui a data de validade da camisinha feminina. Olha só, essa aqui até já tá com a validade vencida. Ah, 2019. Então, acredito. essa aqui é só para dar aula. Ela não vale, ela tá bichada, porque a data de validade está vencida. E aí, a mesma coisa. Não conseguiu abrir por aqui, vira, ó, e você vai abrir com facilidade por aqui. E aí, você leva um susto, porque você acha que ela é enorme, né? É. É porque a vagina também é. Então, Uhum. assim, aqui tá a camisinha feminina. Ao contrário, isso é a super dica. Ao contrário da camisinha masculina, a camisinha feminina deve ser colocada uns 10 a 20 minutos antes da penetração. Por quê? Porque senão não dá tempo desse látex aqui acoplar e ajustar bonitinho na parede vaginal. E aí, Aham. quando você transa, você acabou de botar e já tem a penetração, ela faz flock, flock, flock. E aí Entendi. não é bacana. E aí todo mundo já condena a coitada da camisinha. Por quê? Porque Entendi. não usou direito. Então, você com essa argolinha aqui, você aperta essa argolinha, introduz lá dentro da vagina, Como se fosse um espera um absorvente pouquinho, móvel. exatamente. E isso aqui fica para fora. E essa camisinha aqui é super legal também para o sexo anal.
Porque pouca gente sabe, e isso eu que já trabalhei em emergência, sempre lembro da Teta, porque muita coisa eu falo, gente, não faz isso. Eu já trabalhei em emergência, e assim, a gente repara que emergências graves, elas acontecem por um desencadear de pequenas besteiras que vão acontecendo. E não é incomum, é inclusive um motivo de piada que rola, mas quando você está ali cuidando disso, não é nada engraçado. As pessoas terem objetos, né, que foram introduzidos de forma equivocada e que machucam em ânus, em vagina e tal. Daí a importância da gente conversar sobre isso, porque não se deve introduzir coisas que não sejam feitas para, né, que não tenham autorização do Inmetro, da Anvisa, né, para que de sejam materiais usadas. específicos e... Exatamente. Há de se atentar para isso, isso tem que ser orientado. Mas, enfim, o intestino, ele tem uma característica, o esfíncter anal, de absorver, né? De puxar para dentro, diferente da vagina, porque ele tem um movimento que a gente chama de movimento peristáltico, né? Então, o esfíncter, ele contrai, ele relaxa, e nesse movimento de contração e de, principalmente quando ele está ali estimulado, pode acabar sugando e colocando para dentro, por exemplo, uma camisinha mal usada. A camisinha feminina, ela tem essa argolinha. Isso aqui, de alguma forma, ela impede. Faz uma barreira. Que você vá lá para dentro. E aí, você introduz no ânus? Não, não precisa introduzir. Eu já estava apavorada. Você coloca no pênis, mesmo que ela fique frouxa, ou no vibrador, enfim. Entendi. Mesmo que ela fique frouxa. Entendi. E aí ela vai acompanhada e isso aqui barra. É uma super proteção para o sexo anal. Boa. É muito engraçado quando eu falo com as meninas, né, que a gente conversa sobre isso, não incentivo ninguém. Isso começa a ser esclarecido conforme elas vão tendo essa demanda. Porque, assim, olha só, a gente não consegue evitar a gravidez de adolescente e prevenir infecção sexualmente transmissível se a gente não se propõe a ter um papo reto. Claro. A falar a vida como ela é. Até parece que porque você está falando sobre sexualidade, alguém vai começar a transar. Ai, que ideia boa! Nossa, nunca tinha pensado nisso. Ó, sexo existe. A doutora Ana me deu uma boa ideia. Até parece, né? Você tá chegando para atender uma demanda, não para criar uma demanda, né? Exatamente. E agora eu vou aproveitar a pausa dramática para trazer um poema, que já tem muito tempo. Opa! Demorou. Então, você estava falando de sexo anal, então vou trazer um poema da Adélia Prado, que é um poema ícone da Adélia, que eu acho muito maravilhoso, que chama Objeto de Amor. Diz assim: de tal ordem é, e tão precioso o que devo dizer-lhes, que não posso guardá-lo sem a sensação de um roubo. Cu é lindo. Fazei o que puderdes com essa dádiva. Quanto a mim, dou graças pelo que agora sei, e mais que perdoo, amo. Fiquei até nervosa, gente, né? Agora. Mas eu acho que o poema é lindo. É lindo. Esse poema é lindo. Aliás, desculpe, o que é a Adélia Prado, né? O que é, né? Assim, acho que todo dia vai ter poema da Adélia. Que força de pensamento, né? Com as palavras. Então, Maria, assim, eu fico super feliz de ter a oportunidade de falar de uma forma tão franca e poder esclarecer dúvidas dessa garotada que acaba se iniciando, né, nessas questões nas esquinas da vida, né? Claro. Quando a gente chega para conversar sobre isso, a gente percebe que tem muita gente, né, muito garoto, garota, enfim, que já está na vida nesse sentido e que não tenha nenhuma orientação, né? Uma vez, atendendo a emergência, eu ainda era plantonista nessa época, eu me lembro que eu peguei uma menina grávida no meio da madrugada, assim, ela nem estava em trabalho de parto, não, ela estava assim no meio da gravidez, ela sentindo alguma coisa, ela tinha 14 anos, né? Era meu horário ali, eu comecei a conversar com ela, né? Assim, uma carinha de menina. E eu falei para ela, mas qual método contraceptivo... Isso assim, um papo 3 da manhã, né?
enquanto eu examinar, qual método contraceptivo você está usando? Aí ela, nenhum. Aí eu falei, mas você queria engravidar? Aí ela, não, lógico que não queria engravidar. E você estava usando camisinha? Não. Eu falei, olha só, tem alguma coisa errada nessa equação. Você estava transando, você não quer engravidar, você não estava usando nenhum método contraceptivo, você não estava usando camisinha. Aí ela, né? Enfim, percebe como a gente causa uma consequência para o resto da vida, claro, trágica, quando a gente priva os nossos jovens de acesso a de uma informação, de informação educação, né? saudável, porque assim, eles não deixam de fazer. Eles Claro. só vão fazer correndo mais riscos, né? Então, assim, é super importante essa conversa sobre esse tipo de prevenção, né? E essa conversa mostrando o que de fato tem que acontecer. Ninguém previne gravidez na adolescência dizendo, toma a pílula e usa camisinha, e só, e fechando a porta. Agora, eu vou te dizer, né, uma coisa que eu sou muito grata e que eu aprendi muito ao longo desses anos à frente do nosso instituto, conversando com essa juventude, né, e com esses adolescentes tão legais, né? Quando você vai conversar sobre isso, você se expõe, sabe? A sua sexualidade, a forma como você lida com isso, os Sim. seus preconceitos, a forma como você foi educada, tudo isso fica em xeque, né? Tudo isso, de alguma forma, é relevado, sabe? Então, assim, eu acho, às vezes eu fico assim me perguntando, né? Por que é tão difícil? Por que são tão raros esses espaços, né? Porque não é uma coisa fácil. Quer dizer, Sim. deveria ser. Hoje, para mim, Claro. porque eu me Você eu se tenho meus exercita também mecanismos nisso, de né? defesa e uma das minhas defesas é a minha transparência e a minha honestidade. Né? Sim. Você vai me fazer perguntas que eventualmente eu não vou saber responder, porque elas podem remeter a situações que foram difíceis para mim em algum Claro. momento. E foram. Ninguém chega aos 51 impunemente. Né? Ninguém vive a vida. Imagina, eu sou uma mulher solteira de 51 anos que gosto de namorar, de beijar na boca, de transar. Imagina tudo que não vai acontecer, Claro. né? Quais são as forças que eu não vou ser transpassada, né? Sim. Nessa coisa toda. Agora, por um outro lado, quando você aprende a dividir isso e a falar disso com franqueza, com honestidade, com tranquilidade, caramba, você ganha tanto, você aprende tanto, né? Então, assim, é uma coisa que é uma dos braços, talvez um dos braços menos conhecidos do nosso instituto, porque a gente fica muito na história da contracepção, porque é o que vai impactar no indicador que a gente consegue medir, né? A gente faz uma ação, a gente diminui a taxa de gravidez na adolescência dentro daquele ambiente. Mas, eventualmente, essa ação, né, que é a ação, que é o braço da educação, né, e da educação em sexualidade, que não é só educação sexual, é também, mas é muito além, porque a sua sexualidade é um eixo importantíssimo. Sim. Que compõe sobre isso que eu queria falar. Eu queria que a gente entrasse nisso também, porque a gente está falando dessa educação que tem um foco da prevenção de doenças e da contracepção e tudo, né? Mas a sexualidade é muito mais ampla, né? Tem a ver com o assunto que a gente começou lá no início, tem a ver com desejo, tem a ver com prazer, tem a ver com tesão, tem a ver com a sua orientação sexual, o que te dá prazer, né? A gente vive numa sociedade muito heteronormativa que muitas meninas só se descobrem gays muito mais tarde na vida porque crescem com aquela coisa de não, nem esquece esse assunto, menino namora menino, menino namora menino, né? Então, assim, como que essas conversas também... Eu vou aproveitar um poema, vou aproveitar, deixa para um poema para introduzir isso, para te perguntar. Como é que você trata disso, assim, quando você dá as palestras, né? Pessoas que têm uma orientação sexual que não seja heterossexual, né?
E a prevenção de ISTs, por exemplo, eu tenho visto amigas lésbicas falando, isso fica muito abandonado, esse assunto. Parece que as lésbicas, porque não têm uma penetração masculina, não precisa se preocupar em ter nenhuma doença, o que não é verdade, né? Então, vou ler um poema da Maria Isabel Iorio, que é uma poeta carioca muito maravilhosa. Esse livro é um zine só de poesia lésbica. Uau, que incrível! As meninas poetas lésbicas dizem que elas não conseguem se identificar com os poemas, porque é sempre de um eu lírico feminino para um homem, ou de um homem para uma mulher. Elas, e a gente, né? Como é que a gente fala de amor e de sexo? Chama Por Isso Inventaram os Quartos. Minha boca na sua buceta, durante a sua boca na minha buceta. Isso visto de fora, por alguém com sobrenome, dizem que parece tão inofensivo quanto uma aranha peluda, imensa, solta, tremendo de fome. Uau, muito! Nossa, muito forte. Lindo, Muito né? lindo, muito lindo. E olha, assim, você tem toda a razão. Primeiro, outra coisa que eu acho que é muito saudável nessa geração, né? Embora às vezes isso venha com alguma cobrança, uma coisa que eu noto muito é que existe uma disponibilidade maior às experimentações, né? Sim, Eu vejo muito assim na minha filha, nos amigos, né, nas amigas e tal. Então, assim, as pessoas elas são mais abertas, essa geração, de alguma forma, a experimentar o que de sim, fato agrada, o que de fato acompanha. Não é sempre, não é todo mundo, não é todo meio, e nem sempre isso é de uma forma saudável. Como tudo, sim, né? Mas essa disponibilidade eu acho muito bacana, eu acho louvável até. Uma outra coisa que é super importante, né, que a gente toca muito, é assim, como é que você vai chegar numa troca, seja numa relação homo, hétero, enfim, quando tem alguém além de você, nessa proposta, né, da relação do corpo, como é que você vai chegar sem se conhecer? Sem saber como, onde, sim, o que te machuca, o que te constrange, né? Às vezes, essa descoberta a dois, ela até pode acontecer de uma forma muito fluida, muito sim. tranquila, muito bacana, mas não é a regra. Não é. Sabidamente, né? As pessoas que chegam nas relações de troca com autoconhecimento, elas chegam mais estruturadas, elas chegam mais Claro. preparadas, elas chegam mais certeiras. Então, isso é uma coisa. E como é que a gente faz isso, né? Primeiro, se conhecendo, se olhando, se tocando. Não é necessariamente se masturbando, mas é vendo, Sim. entendendo como é que isso funciona, né? Então, assim, a menina, a mulher, a genitália feminina, ela tem 3 buracos. Um é a uretra, por onde sai o xixi. O outro é a vagina, por onde sai a criança, por onde entra o pênis quando ele vai fazer a criança, né? A vagina, ela termina no orifício externo do colo uterino, né? Tem um espacinho atrás que chama fundo de saco vaginal, que eventualmente ele é rompido numa situação de estupro ou num sexo mais vigoroso. Isso caracteriza uma emergência, né? Ah, E, ouvi falar. e, e depois da vagina tem o ânus, por onde sai o cocô. Cada lugar desse tem uma flora bacteriana diferente, né? E os agentes mecânicos ali, o pênis, um vibrador, a mão, o dedo, acaba sendo um agente que leva a bactéria que mora numa casinha para outra casinha. E Aham. aí isso pode causar infecção. Daí aquela infecção urinária tão recorrente quando a gente está mais apaixonado e fazendo sexo mais vezes, com mais frequência, com mais vigor. Você falou das lésbicas, né? Eu tenho muita paciente que tem a relação homoafetiva, né? E é super incrível, porque eu acabo tendo, eu sou médica do casal e individualmente, né? Então, isso, Aham. nossa, é de um privilégio incrível. E uma coisa que é muito comum é assim, na relação entre duas mulheres, né? Entre dois corpos que têm genitálias femininas, não quer dizer que você não tenha penetração.
Sim, né? Eventualmente, você, aliás, a regra, né, é que tenha penetração. E essa penetração, ela tem que estar protegida. Ela não é passível. Uma outra coisa que é muito comum que as pessoas tenham um certo desconhecimento é que precisa haver uma proteção, principalmente com HPV. O HPV ele não precisa da penetração. E daí claro. outros agravos, né? Outras infecções que são super corriqueiras e que pegam só com contato. Por exemplo, as tão famosas e tão difíceis de tratar, às vezes tão xixilentas, as candidíases, né? Sim. Então, assim, existe toda uma propedêutica, que é um nome bonito, assim, para dizer, existe toda uma abordagem que Aham. precisa ser feita nas mulheres que têm relações homoafetivas, né? E isso precisa ser visto, precisa ser entendido, precisa ser conversado durante a consulta Sim. ginecológica, né? Para que as demandas sejam atendidas e elas fiquem protegidas, né? Uma outra coisa que é muito comum nas relações dos jovens casais, né? Porque uma coisa que eu acho super bacana também, assim, eu recebo muita paciente aqui início da vida sexual, né? E na minha época, tristemente, os meninos começavam antes porque eles eram levados pelos pais, às vezes ainda crianças. Eu tenho um amigo que me diz: meu pai me levou na zona quando eu tinha 12, 13 anos. Eu me senti estuprado. Que horror. Eu tremia de medo. Assim, uma coisa que eu nunca tentei, sabe? Uma pessoa da Sim, minha idade. A violência é um estupro. claro. Esse menino foi estuprado pelo pai, né? Que foi lá para ter a iniciação tão comum, É. né? E uma coisa que às vezes a gente que eu vejo muito aqui é que cada vez é mais comum, né, o homem e a mulher chegarem com um nível de experiência nesse início da vida sexual muito parecido, né? Uhum. Porque de uma certa forma hoje alguns meninos já têm mães mais feministas, né? E que Sim, já entendem e respeitam essa fisiologia e vão e respeitam os afetos, né, a idade disso sim, tudo. E aí você começa a ver a angústia que existe na falta do controle do sim, pênis nesse início, né? Quer dizer, então fica aquela coisa, eu fui botar a camisinha e ele gozou. Eu fui botar a camisinha e ele broxou. E aí como é que você lida com aquilo, né? Então, sim, assim, isso é aprendizado, isso é vivência, não é mágica, né? sim. O desenrolar, o andar da relação que vai acabar ditando como é que essa mecânica vai acontecer. E é super importante você ter um espaço de acolhida para você poder tirar essas dúvidas do que foge do normal, né? Do que você acha que foge, não foge nada, é isso mesmo, é assim Claro. mesmo, né? Então é muito, muito interessante esse. Eu acho que tem uma coisa que talvez na sua geração ou numa geração anterior fosse mais comum essa coisa do puteiro, dos meninos iniciarem a vida sexual, né, de uma forma profissional, né, com prostitutas e tal, e as mulheres terem que se manter virgens. Então tinha essa disparidade. E eu acho que hoje em dia eu vejo muita gente assim preocupada que tem filho adolescente e tudo, que é essa coisa do pornô que a internet tornou muito fácil de acessar, né? E aí uma geração que antes mesmo de ter uma experiência sexual tá vendo filme pornô e os meninos entendendo que eles têm que estar de pau duro durante 40 minutos ininterruptos e que o que a mulher quer é mais forte, mais rápido e tipo, né? E as meninas achando que o que elas têm que querer, ou que seria normal, ou que seria bom. Porque eu me lembro quando eu comecei minha vida sexual, eu tinha 18 anos já, foi a última das minhas amigas a transar. E eu falava assim, ou bem era um filme pornô, que era tipo, mais forte, mais rápido e tal. Ou então era um filme de amor que o cara dava 2 beijos, apagava a luz e a pessoa estava abraçada na cama. Eu não tinha nenhum contato com a realidade do que aquilo seria, entendeu? Né? Aham. Como é que as coisas se dão? O que pode ser gostoso para mim? Eu tinha uma certa lista de regras do que eu deveria achar bom ou de como eu deveria me comportar, né? E eu me sentia constrangidíssima quando não estava gostoso, mas por quê? Então eu tenho um problema.
entendeu? Eu fui com 19 anos para fazer terapia, que eu achei que eu tinha um problema. Gente, tá vendo? Caramba, que loucura. Porque é o que eu gostava, entendeu? Eu não conseguia gostar do que estava acontecendo, não era muito bom e doía, era desconfortável. Eu pensei, eu sou frígida, eu tenho problema, porque meu namorado já transou, eu não. Então, obviamente, o problema sou eu, né? Então, assim, que doideira não ter, né? Assim, eu tinha uma família liberal, minha mãe falava de sexo, mas eu tinha pudor com esse assunto de falar com ela. E não tinha outro lugar onde eu pudesse estar falando disso, né? Então, assim, como é importante ter esse espaço que o nosso instituto cria com as meninas, né? Que as suas pacientes particulares têm com você no consultório, mas enfim, Com certeza. da gente promover esse lugar de falar de prazer, né? Não é só falar de. Porque senão parece também que sexo é só problema, né? É IST, é gravidez, é não sei o quê. É, E o e que não é é gostoso, longe disso, né? longe E o disso. que é gostoso, né? E aí você descobrir, tipo, ah, não, o carinho na nuca pra mim é incrível. Então, pra mim isso é incrível, pra outra pessoa pode não ser, mas, né? É isso mesmo. Então, assim, isso que eu acho que é uma coisa super bacana e que eu acho que vale para as meninas novas e para os meninos e vale para todo mundo, né, Ana? Porque você está falando dos caras de 55 que têm dificuldade com camisinha. Às vezes o cara passou 30 anos casado, né? E aí, de repente, ele tá solteiro de novo e aí tem 30 anos que ele não bota uma camisinha. Sei lá, entendeu? Oh, Né? olha que drama. Né? Isso é muito triste. É, mas eu digo assim, então é isso, assim, na verdade, esses assuntos não são só assuntos do começo da vida sexual, É, eles são assuntos da vida toda, porque são o assuntos corpo da dos gente vai começos e mudando. dos recomeços, né? É. Assim, a gente tem que lembrar disso, né? A vida tem a sua roda, a vida gira, né? E a gente E os tem que. parceiros, né, os parceiros mudam e aí você tem que encontrar aquele novo encaixe e o que é bom para você, que não necessariamente é bom para mim, e o que é bom para nós dois e de que jeito, né? Então É é isso infinito mesmo. esse conhecimento, né? Não é agora eu já aprendi, já sei. Não, daqui a pouco, ano que vem eu vou descobrir uma coisa incrível que eu nem sabia que podia ser boa, mas que eu vou achar uma delícia, né? E as relações mudam, e assim, os momentos das relações mudam também, né? Então, o Sim, que não é questão hoje pode vir a ser amanhã, claro, né? Então, exatamente. assim, ainda bem, né? O tempo passa, a roda gira. Sim. Então, no fim das contas, né, que a gente está se encaminhando para o fim aqui dessa nossa conversa deliciosa. Cara, sempre passa super rápido, né? Mas É, hoje foi mais leve, não hoje foi? foi. Mas o que eu ia dizer é que, no fim das contas, essa coisa da educação em sexualidade é um processo infinito, né? Porque a cada momento, né, para o cara, depois de uma certa idade, de repente tem uma dificuldade de ereção, e aí é uma outra coisa que ele tem que lidar, né? Ou a mulher entra na menopausa, e aí muda a lubrificação, não sei o quê. Então você tem que estar o tempo inteiro em movimento, né? A gente nunca Isso tá, tipo, mesmo. estático e chegou no fim e agora pronto, né? Então essas conversas são conversas que têm que ser abertas lá na infância para irem desabrochando na adolescência e aí depois a gente mantê-las abertas para o resto da vida, na verdade, né? Isso aí, Maria. Então. Então, olha, vou dizer um poema para. Amo esse seu poema. Já até Não posso sei deixar qual de você dizer, vai dizer. a gente estava falando sobre. A gente fala muito de mulher, porque, enfim, somos mulheres, né? E acho que o nosso instituto tem essa pauta da prevenção de gravidez, que é uma questão das mulheres. Mas eu acho que os homens, em termos de educação e sexualidade, a maior pressão dos homens é o bendito do pau duro, né? Então, eu tenho esse poema que é o meu poema mais clássico, que fala do pau mole, com afeto. Diz assim: adoro pau mole. Assim mesmo. Não bebo mate, não gosto de água de coco, não sei andar de bicicleta, não vi ET e adoro pau mole. Adoro pau mole pelo que ele expõe de vulnerável e pelo que encerra de possibilidade. Adoro pau mole porque tocar pressupõe a existência de uma liberdade, de uma intimidade que eu prezo e quero sempre. Porque ele é ícone do pós-sexo, que é intrínseca e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. Um pau mole é uma promessa de felicidade, sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele, em toda a sua moleza sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. Ai, Maria, que lindo. É muito. Esse é seu clássico, né? Ele Assim, é é. muito lindo. É É legal porque é um incrível. poema que parece engraçado, né? Assim, desperta um pouco de Não, é desconforto e tal. lindo. Mas é um poema de amor e de intimidade que É, tem a ver com isso que a gente está dizendo, né? sim, É, é o sim. olhar pro, né? Eu, quando, sei lá, com 20 anos, eu percebi que eu achava lindo o pau mole, eu achava maneiro aquilo. Eu nunca tinha tido acesso àquele brinquedo, porque os caras só me apresentavam o pau duro, ou então não apresentavam nada, tipo assim, constrangidos porque não tava duro. Sim.
E aí eu descobri que eu gostava disso. E aí, tipo, foi, olha que legal. E várias pessoas que escutam falam, eu também, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha me dado conta, né? Então, assim, olha só, a gente pode gostar de coisas inusitadas, tipo do pau mole. E homens, tudo bem, a Amei, gente quer que ele amei. fique duro, tá? Não é que a gente quer ele mole para sempre. Mas ele mole é legal. E aí é o momento de colocar a camisinha. Exatamente, exatamente. Então, depois que você tira a camisinha e aí então ele está mole, ele também é um brinquedinho muito legal. E aí começa uma outra história, né? Muito bom. Sim. Ou não, ou não. Não, ou a história, né? Enfim, é isso. Então, É olha, isso. vou chamar o pessoal para a próxima live. Sim, que a gente vai ter uma super convidada que eu adoro, que é Ah, a então, Beatriz Gali. Nossa, que honra, que prazer que vai ser ter a Bia aqui. E aí o tema volta a ficar pesado, né? pois é, então, a gente Vai hoje deu falar. esse refresco e semana que vem a gente vai falar de situações de violência. Violência de gênero, violência doméstica, abuso, estupro conjugal, consentimento. Como reconhecer, como prevenir e como se proteger. Então vamos estar eu, a Ana e a Beatriz Gali conversando com vocês quinta-feira às 19 horas. Toda quinta às 19 a gente está aqui até 1º de outubro, tendo essas conversas importantes, com um pouco de poesia para dar um refresco. Então, Isso, obrigada a preza todo mundo pelas que veio. frestas. Oi? A Não gente ouvi. espera. Tô agradecendo o pessoal que veio. Ah, eu também. Gente, muito obrigada pela A live vai ficar presença. salva aqui no nosso É, instituto. a Então, quem gente tem não que pôde assistir desligar, senão eu tudo, não consigo salvar. Eu já sou meio isso. lerda para isso, então. Então, mandem para os amigos. Quem tem filho adolescente, envia essa live, vai estar salva no nosso instituto e a gente se vê quinta que vem. Tchau, Beijo, Ana. Maria. Obrigada.